Pois bem, estou aqui de volta. Hoje eu vou falar só sobre retorno, rentabilidade. Risco fica para outro dia. Então, todo investidor, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, empresa de qualquer porte, investidor institucional, não importa. Todo investidor, sem exceção, precisa ter medidas muito claras e precisas de rentabilidade. Então, eu vou falar aqui sobre algumas janelas que são indispensáveis. Em determinados casos, você pode até precisar de outras, mas eu vou falar aqui de forma abrangente e genérica, para cobrir o máximo possível de investidores, como eu já falei no começo. Então, vamos lá. Uma janela de tempo que é indispensável é aquela que vai mostrar o seu resultado desde o início. Desde o início até o fechamento de mês mais recente, desde o início até o fechamento de um exercício, tá? E quando eu falar em fechamento, eu estou falando do último dia útil de uma janela de tempo. Fechamento do mês é o último dia útil do mês. Fechamento do exercício é o último dia útil do ano. E assim por diante, tá? Então, a rentabilidade desde o início até o fechamento mais recente é indispensável, tá? Como também é o fechamento, né? O retorno desde o início até o fechamento daquele primeiro ano. E assim por diante. Além disso, você também precisa das rentabilidades anuais. Você precisa dos resultados em cada ano que você aplicou. Além disso, desde o início e anualmente, você também vai precisar de outras métricas, por exemplo, os últimos 36 meses, os últimos 24 meses, os últimos 12 meses, e em alguns casos, por que não, os últimos 6 meses. Então, essas janelas de tempo, elas são móveis. Entrou um mês foi completado, sai o mês lá de trás, do início. E essa janela vai andando e mantendo aquele intervalo. Últimos 36 meses, últimos 24 meses, últimos 12 meses, que são últimos 6 meses. Então, você sempre vai estar pegando aquele intervalo de tempo dentro daquela janela fixa, só que ela vai caminhando ao longo do tempo. Outro ponto importante, diferença entre retorno absoluto e retorno relativo. No retorno absoluto, você está mensurando o seu retorno em moeda corrente, no caso nosso, em reais. Você pode fazer em dólar, ou também em outra moeda. Mas o fato é, quando você mensura o retorno absoluto, isso pode lhe dar uma falsa impressão de ganho. Né? Por exemplo, em um mês eu ganhei R$1.000, R$3.000. Isso é bom ou é ruim? Depende. Você tem que relacionar com o volume, o montante que você aplicou, para saber que percentual você ganhou em relação ao todo. Da mesma forma em qualquer outra janela de tempo, por exemplo, um ano. Eu ganhei R$100.000 no ano, R$500, 1 milhão, 600 milhões, 1 bilhão. Isso, por si só, não quer dizer nada. Você precisa da medida relativa para saber qual foi seu ganho em pontos percentuais. Comparar com um alvo, com uma régua, ou com, em inglês, benchmark, para saber se você superou ou não aquele objetivo que você se propôs, ou que foi proposto para você. Tá? Então, muito cuidado, porque muitas vezes eu vejo muita gente falando em retorno absoluto, mas quando você vai ver o retorno relativo, o resultado foi pífio, foi frustrante, foi decepcionante, foi medíocre. Então, muito cuidado, tá? Porque isso pode ser enganador, tá? Obviamente, você vai precisar do retorno absoluto, porque se você está fazendo, por exemplo, gestão de caixa, você está fazendo um investimento com um objetivo muito específico e você vai precisar retirar, né, utilizar aqueles recursos, ou você tem um investimento que regularmente você faz retiradas, obviamente você precisa saber os valores absolutos, até porque você tem compromissos a honrar. E você precisa saber se aquilo vai ser suficiente, vai ser necessário.
Então você não pode abrir mão das duas informações, tanto retorno relativo quanto retorno absoluto. Mas você tem que saber, obviamente, quando e como usar cada um e interpretá-los separadamente e de forma conjunta, tá bom? Então é isso. Pensa nisso e segue aqui.